Bom, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conversas de Direito Administrativo. Pelas minhas contas, hoje a gente está na nossa 12ª edição, né? A pandemia, a quarentena durando mais do que a gente imaginava no início, eu gostaria que fosse, mas é o que temos para a hora, então não adianta se lastimar. E aí a gente vai seguindo aqui com o nosso projeto de conversas, que tem sido até aqui, do nosso ponto de vista, muito legal. A gente está gostando muito de ter essa experiência, a gente tem se divertido, a gente tem trocado ideias muito legais. E hoje o nosso papo vai ser sobre servidores públicos, né? É um tema duro, é um tema que tem muita polêmica, é um tema que tem desafios a serem superados. Claro que a gente não vai dar conta de todos eles, mas nós vamos ter bons debates aqui. Então, sejam bem-vindos, uma boa tarde. Eu vou, sem demora, chamar o Zé Vicente. O Zé está aí hoje, né? Hoje a gente vai começar com o Zé. Vamos ver se eu consigo chamar o Zé para entrar com a gente aqui. E o que eu quero discutir não é conceitos, definições e nada daquelas classificações que a gente, quando vê a matéria, aprende a sistematização, tá aqui. A gente, quando aprende a sistematização, Zé, acho que você tem que me pedir para adicionar você. Não é nada daquela chatice que a gente vê num manual de direito administrativo. Ao contrário, curiosamente, oi Zé, tá aqui. Eu acabei de assistir, vamos lá, assistir por razões várias, um julgamento no Conselho Nacional do Ministério Público. Assisti via YouTube, eu achei assim super primeiro mundo. Você pode acompanhar as sessões pelo YouTube sendo transmitidas, e eram questões relacionadas a regime de servidores públicos, ainda que regime de membros do Ministério Público. Então, assim, há muitas questões em termos de servidores públicos. Boa tarde, Zé, seja bem-vindo. E eu quero começar a perguntar ao Zé, e a primeira provocação, e eu quero ver o que o Zé acha, vocês sabem que existe um projeto, enfim, teoricamente um projeto do governo de reforma administrativa, né? Aparentemente o presidente não encampou o projeto e não se sabe se esse projeto irá ou não irá adiante. Mas há algum tempo, no meio acadêmico, alguma preocupação em apontando numa direção da necessidade de mudar, de melhorar o regime jurídico da prestação de serviço à administração pública por meio de seus servidores. Aí a minha pergunta aí, o que eu quero ouvir o Zé de cara, o que você acha relevante mudar no regime jurídico dos servidores públicos brasileiros? E dois, você acha que existe chance nessa mudança? Porque a gente tem ideia de que várias coisas precisam mudar, mas a gente tem uma perspectiva, e aí, que as corporações de servidores públicos são politicamente muito fortes, né? E, portanto, elas, com a sua força política, têm embarreirado praticamente todas as tentativas de mudança em regime jurídico de prestação de serviço de trabalho para a administração pública no país. Eu costumo dizer que a gente tem um verdadeiro estatuto constitucional da função pública, e eu não vejo virtude nesse estatuto, embora entenda as razões pelas quais ele existe. Na verdade, a gente tem um lado bom e um lado ruim desse estatuto jurídico, estatuto constitucional da função pública. O lado ruim é que ele engessou uma miuçalha, um varejão do regime jurídico dos servidores públicos que não tem minimamente status constitucional. Eu, às vezes, o 37 e seus incisos, tirando um ou outro, né, me incomoda, porque eu vou ficar lendo aquele varejão, aquela cozinhazinha de remuneração, gratificação, e praticamente não só de regime, mas de regime remuneratório,
que é o assunto maior de qualquer servidor público. Se você juntar numa rodinha de servidores públicos, se tiver 3 servidores públicos conversando, a chance deles estarem discutindo remuneração qual é? Eu diria para vocês que é de 90%. Né? Então, assim, essa é a obsessão do servidor público, ele conversa sobre a sua remuneração. E servidores de todos os tipos, de todas as hierarquias e de todos os matizes. Então, e a Constituição deu vezo a esse varejão. Mas tem um lado bom, tem uma leitura que de alguma maneira, se não absolve, pelo menos justifica o Estatuto Constitucional da Função Pública, do 37 até 3940, que é o seguinte: a desconfiança que existe em relação aos legisladores locais. Se não houvesse esse mínimo de parâmetro constitucional, Deus nos acuda. Se havendo a realidade das administrações locais e municipais, estaduais e municipais, já é o que é, em desapreço a todos os princípios constitucionais, quer dizer, as relações laborais do serviço público acabam sendo relações compadrio, que são o cotidiano da administração pública Brasilzão afora. Então, a Constituição, de uma certa maneira, a Constituição Federal, ao positivar, ela protege algum conteúdo mínimo desse varejo local. Essa é a explicação boa, esse é o enredo bom. Entre essas duas leituras desse Estatuto Constitucional Varejão, eu não sei, eu tenho sentimentos contraditórios, mixed feelings. Enfim, Zé, seja bem-vindo, boa tarde. Deixa eu ouvir o que você pensa de reforma administrativa, o que pode mudar, como é que você enxerga isso. Enfim, seja bem-vindo aí ao nosso conversa de hoje. Obrigado. Olha, o tema da reforma administrativa focada em servidor público não é um tema novo. Enfim, todas essas reformas administrativas, a do DASP criou, né, institucionalizou a figura do servidor público como conhecemos hoje. A reforma dos anos 60 também pretendia ser uma reforma gerencial, como vimos num debate aí atrás. E a reforma da emenda 19 também, enfim, introduziu o princípio de eficiência, flexibilizou, entre aspas, a estabilidade, etc. e tal. Então, assim, o debate sobre eficiência e reforma administrativa e reforma do servidor público não é um debate exatamente novo. Eu diria que há uma verdadeira obsessão por esse tema, porque muitas vezes as reformas são gestadas por servidores públicos e eles estão falando para si próprio ou para as futuras gerações de êmulos. Eu acho que existem 5 a 6 pontos importantes no debate sobre servidor público. Eu preciso dizer que eu não tenho acesso a essa reforma administrativa ao texto. Isso foi uma coisa que seguravam muito isso, o que eu sei é o que se falava na imprensa na época. Essa reforma, aparentemente, o presidente da República não teve coragem de botar para frente, enfim, teve algumas resistências e também aparentemente, ele tem outras coisas para fazer e tal. Então, ele não tocou isso, né? Embora essa fosse, em tese, uma das pautas prioritárias da agenda do Paulo Guedes. Eu acho que debater reforma administrativa, isso está tratado em maior ou menor grau nessa reforma, passa por discutir acesso ao cargo, portanto, discutir concurso público, primeiro ponto. Segundo ponto, passa por discutir regime jurídico único, mas aqui eu não quero falar do conteúdo do regime jurídico em si, mas uma questão mais conceitual, digamos assim. Deve existir um regime jurídico único, devem existir diferentes regimes para diferentes funções, atividades, etc. e tal. Depois é discutir remuneração, discutir, aí sim, a questão da estabilidade, vis-à-vis criatividade, vis-à-vis perseguição dos entes infranacionais, como você mesmo falou, o grande problema dos municípios, que às vezes nem tem servidor efetivo, é tudo comissionado, desviados. E depois um tema que é importante, que não é exatamente tratado nas reformas em si, mas é um tema que perpassa esse debate, que é o futuro do servidor público. Se ele vai ser substituído por inteligência artificial, por algoritmos, se vai continuar existindo servidor público da forma como a gente entende hoje, se vai haver uma redução numérica, de repente, na ideia de servidor público, né, nos números dos servidores públicos.
Então, eu vou dar alguns pitacos em relação a cada um desses 5 ou 6 assuntos, enfim. Em relação ao concurso público, Patrícia, eu escrevi um artigo de Jota chamado O Concurso Público e o Algoritmo Pouco Sofisticado do Direito Administrativo, alguma coisa assim, na qual eu critico. Essa não é uma crítica nova e nem uma crítica minha. Fernando Fontainha, que tem uma ótima pesquisa patrocinada pelo Ministério da Justiça, Brasil, país do concurso público, ele é professor do IESP, UERJ hoje, à época era professor da FGV, tem essa longa pesquisa no projeto Pensando o Direito, Brasil, o país dos concursos públicos. E esse diagnóstico do Fontainha, e de todo mundo que fala disso, enfim, é de que o concurso público, ele é um concurso público que seleciona um conhecimento mnemônico, um conhecimento enciclopédico, que muitas vezes é descolado do que o servidor vai operar na prática. E esse concurso público, que é um concurso de memória, de curto prazo, sobre um assunto absolutamente enorme, e muitas vezes descolado da realidade, gerou uma indústria do concurso público. Então, na verdade, o concurso público, assim como se fala, por exemplo, do xadrez, a inteligência que você desenvolve para o xadrez é a inteligência para jogar xadrez, de alguma forma, o concurso público, ele testa a capacidade dos seus candidatos fazerem concurso público. Então, é quase como um jogo de videogame na qual você treina muito, você fica muito hábil em fazer aquela coisa específica, que não necessariamente é a coisa que você vai fazer na vida real. Os incentivos que levam as pessoas a fazer concurso público muitas vezes estão dissociados da atividade, que, enfim, isso tem a ver com a questão da estabilidade, né? Enfim, que as pessoas fazem um concurso porque elas querem um cargo estável, ainda que o conteúdo seja o mais diverso possível. Às vezes as pessoas nem sabem o que elas vão fazer. Eu quero um cargo estável, agora o conteúdo vai ser seja lá qual for. E aí a pessoa fica 35 anos, 30 anos de sua vida fazendo uma coisa para a qual ela não tem a menor identidade, não tem habilidade, não tem interesse. Então, eu acho que o concurso público ele tem um aspecto de institucionalidade. Eu acho que, enfim, eu venho de uma família de classe média, média, média baixa, meus pais são servidores públicos, enfim, então ele tem um elemento de ascensão social, ele tem um aspecto de mal ou bem isonomia, ele é importante, mas ele tem um efeito adverso, um efeito perverso, que é treinar pessoas para fazer concurso público ao invés de selecionar as pessoas mais habilidosas para a função. Então, acho que a gente tem que tornar o concurso público menos enciclopédico, menos extenso, a gente tem que pensar em formas mais criativas, mais interessantes, mais inteligentes de selecionar esses servidores. Uma das propostas do Fontainha, e eu não sei se necessariamente ela é 100% inovadora, eu não sei se eu estou 100% de acordo com ela, mas na tese de doutorado do Fontainha, não aqui nesse estudo específico, mas ele comparou o sistema de formação dos magistrados no Brasil, na EMERGE especificamente, com a Escola de Magistratura de Bordeaux, na França. E o que acontece? É que aqui na EMERGE, enfim, você passa no concurso e depois você não é estável, né? Você não é vitalício ainda, mas você vai treinar para a função e você já tem meio que o jogo já está ganho ali quando você passa no concurso. Na França, você tem um longo período de, digamos assim, de um estágio probatório plus, que pode ser um prazo longo, em que as pessoas ficam efetivamente sendo testadas para as habilidades, até habilidades emocionais para aquela função. Então, talvez um caminho seja você criar um concurso público mais focado, com testes que não sejam tão estandartizados. Você faz concurso público para nível médio, Patrícia, você vai fazer concurso de direito administrativo, aliás, a nossa matéria é RIT, esse negócio, né? Informática, português, e o resto é legislação do servidor e, eventualmente, uma coisa ou outra que tem a ver com a função. Mas, assim, basicamente, você estuda ser servidor público antes da função que você vai eventualmente exercer. Então, você tem que identificar as competências socioemocionais e as competências específicas para aquela função. Você tem que botar o servidor de balcão para atender pessoas e você tem que ter alguma métrica confiável para saber se a pessoa está atendendo bem o
o consumidor daquele serviço, o usuário daquele serviço. Você tem que pensar em questões que sejam mais criativas, e não essa coisa de múltipla escolha, ou então essas questões de decorar codigerge, ou coisas assim, que são assim, um conhecimento de curto prazo, aquela memória de curto prazo que você espirrar, você já esquece. Aquele negócio que você decora para a prova, saiu da prova, você já não lembra de mais nada. Isso, e seguramente você não vai usar aquilo no resto da sua vida profissional. Então, acho que um concurso público menos enciclopédico, mais criativo, e de repente ou uma prova, fase do concurso, um estágio probatório maior, que busque medir. Aí tem uma discussão que existe uma métrica para isso? Existem testes capazes de identificar essas competências emocionais? As empresas privadas têm um jeito lá delas, elas tentam fazer com maior ou melhor êxito, enfim, talvez um caminho possa ser esse, mas a sensação que eu tenho é do jeito que está, não dá. Então, concurso menos enciclopédico, menor, com atribuições, com provas tenham mais a ver com a atribuição do cargo, que testem o interesse pelo cargo, um estágio probatório maior e um estágio probatório levado a sério, eventualmente fiscalizado, não pelos próprios servidores, porque gera um incentivo a todo mundo se manter, mas por uma instituição, de repente até privada, uma instituição externa, pelo menos a lógica daquele empregador. Em relação ao concurso, questão de estabilidade. Eu acho que a estabilidade é a grande questão, junto com remuneração. A estabilidade ela é muito importante nos entes infranacionais. Eu estava discutindo isso com a Ana Miguel, ela até falou aí sobre esse é o tema dela, né? Enfim, da tese de doutorado dela. Acho que a estabilidade é importante em alguns casos e ela é problemática em outros casos. Eu acho que a gente tem que ter um modelo, digamos assim, intermediário, que não seja uma estabilidade para todo tipo de função, uma estabilidade única. Eu acho que a gente precisa ter diversas estabilidades. Eu acho que a gente tem que ser sensível. A gente, talvez, o Carlos Ari já fala isso, né? A gente já não tem a estabilidade hoje com a reforma periódica, a avaliação periódica de desempenho lá da emenda constitucional 19, que de fato não foi implementada a sério. Então, assim, talvez a solução não seja, pelo menos nesse ponto, uma nova reforma, mas levar a reforma de 98 a sério, fazer avaliação periódica de desempenho de verdade, enfim. Essa é uma questão muito difícil, a estabilidade. Em relação à remuneração, esse é um ponto que essa reforma administrativa trata de forma bem específica. Uma das críticas é que o servidor público já entra ganhando muito, muito bem, de modo que ele tem poucos incentivos a se capacitar, a fazer um bom serviço, porque a promoção financeiramente leva a poucos... O incentivo econômico da promoção é mínimo, especialmente para cargo, digamos, de elite do serviço público. O cara entra quase ganhando teto. Eu tenho colegas e colegas meus que entraram em cargos jurídicos, que são os mais bem remunerados, que já entraram ganhando literalmente o teto. Literalmente o teto. Então, aí o que essa reforma faria sempre para os novos servidores públicos? A remuneração de entrada seria mais baixa e você, de fato, teria uma progressão remuneratória, um sentido financeiro da progressão funcional. Eu acho que isso talvez resolva um problema, mas eu escrevi no meu livro, né? Enfim, a segunda edição tem um ponto longo falando disso. Os incentivos do trabalho não são apenas os incentivos monetários, os incentivos financeiros. E se você acredita nisso, você investe a energia numa coisa que é apenas parcialmente verdadeiro. As pessoas precisam ter propósito, sentir propósito no que fazem. As pessoas precisam se sentir desafiadas, elas precisam ter, vamos usar uma expressão aqui leiga, tesão naquilo que fazem. Elas têm que entender que elas não são um Charlie Chaplin apertando um parafuso numa roda que não faz muito sentido, que elas não são aqueles passarinhos tristes numa gaiola de ferro da burocracia, para usar a expressão do Weber, né? Iron Cage, né? A gaiola de ferro da burocracia, mas elas têm que saber o que fazem, elas têm que entender para que fazem aquilo. Então, não são apenas os incentivos financeiros que importam. Eles são muito importantes, mas não são apenas esses. Você tem, Patrícia, eu já pensei em estudar isso, eu estou aberto para pesquisar isso com alguém. Você tem algumas funções cujos incentivos não são monetários, mas que são super bem-sucedidas no serviço público. IMPA, matemático. Matemático é vocacional. E músico.
músico da Orquestra Sinfônica Brasileira. Eles são servidores públicos, eles ganham pouco, mas eles são super vocacionados. Então, assim, de repente, claro, o músico que ganha melhor, teve greve da Orquestra Sinfônica, o matemático, o professor de matemática que ganha melhor, mas o cara é vocacionado, ele acorda sentindo, vendo o sentido naquilo que faz. Então, se você pensa numa reforma administrativa que você, de alguma forma, reconstrói o sentido do que as pessoas fazem, você talvez não precise remunerar infinitamente bem para que as pessoas gostem de fazer aquilo que fazem. Existem N incentivos. Vou te dar um exemplo. As pessoas que trabalham na Petrobras, muitas delas têm um incentivo nacionalista, um incentivo de amor pelo Brasil, uma coisa assim. Aí a pessoa recebe uma proposta, sei lá, de uma petroleira estrangeira e tal, o cara pode ganhar muito mais lá fora, ou enfim, ou na empresa de fora, mas ele prefere continuar naquela estatal brasileira porque ele tem um incentivo de estar ajudando a pátria, porque ele ama o Brasil, sei lá o quê. Mas enfim, o que eu quero dizer não são apenas incentivos remuneratórios o que importa. Bom, então a questão da remuneração. Reduzir a remuneração de entrada faz sentido? Talvez faça, mas não é apenas isso que faz sentido. Acho que um exemplo disso é, por exemplo, o gasto progressivo em relação à remuneração de professor no Brasil, a educação no Brasil. Se você for ver nos dados do PISA, etc. e tal, gasta-se muito na educação brasileira, mas se gasta mal. Isso é um problema, enfim. Eu não estou dizendo para que as pessoas devam ganhar mal, mas o que eu estou dizendo não é apenas ganhar, não é apenas dinheiro que importa para incentivo. A gente está falando de ser humano. Senão é só você pagar mais e as pessoas vão estar profundamente insatisfeitas ganhando muito. Ou então elas se super especializam para coisas triviais e depois elas botam alguém para fazer aquilo. Acho que o exemplo de cartório é isso. É um negócio na qual você tem uma remuneração altíssima, as pessoas se matam para passar no concurso, depois elas botam outra pessoa para trabalhar para elas e vão morar em Miami, ou seja lá o que for, enfim. Porque talvez elas não acordem morrendo de vontade de sei lá, autenticar um papel. Enfim, sem nenhuma crítica a pessoas que autentiquem papéis. Mas, assim, as pessoas precisam ver sentido no que fazem. E com isso, já falando aqui muito, mas, enfim, eu acho que isso é um tema que está conectado no outro, a questão do futuro do serviço público, eu acho que está um pouco conectado com reencontrar o sentido da função pública. Eu acho que vai acontecer. Isso aqui eu falo um pouco forte no Mangabeira Unger, de quem eu fiz algumas aulas. Eu fiz uma das matérias do Mangabeira Unger em Harvard. Eu acho que vai haver uma substituição tecnológica de boa parte das funções mais repetitivas do serviço público. Eu acho, por exemplo, que os servidores públicos ficam encaminhando papel de lá para cá. Há uma obsolescência tecnológica nesse tipo de função. Eu acho, por exemplo, que os nossos S6, Patrícia, na Procuradoria, com o processo eletrônico, qual é a função do SC? Cadastrar um processo físico num sistema, encaminhar aquele processo para a mesa do procurador. Ora, se tudo é virtual, se tudo é pela internet, se eu consigo fazer isso aqui, essa função deixa de ter propósito. Então, a função perde o sentido. Logo, vai ter uma obsolescência tecnológica de certas funções. Assim como o advogado contenciosista geral, ele vai ser substituído. Você vai ter menos servidor público, você vai ter uma restrição do gasto relativo do que se tem em relação aos servidores públicos, mas, por outro lado, você vai preservar certas funções mais nobres e mais criativas. Essas não são substituíveis pela inteligência artificial, pelo algoritmo. Então, você vai selecionar pessoas mais criativas por um processo de seleção menos enciclopédico, que busque focar mais nas habilidades, nas competências emocionais e nas habilidades específicas para aquele cargo, que teste criatividade. Você tem hoje testes neurológicos para isso. Claro, seria talvez excessivo fazer isso nesse momento, mas em algum momento a gente vai fazer isso. Teste de criatividade, por exemplo, né? Então, eu acho que o futuro do serviço público é um serviço público menor, em que as funções têm mais sentido, em que o regime jurídico é mais customizado para cada cargo, em que você tem diferentes estabilidades, em que o concurso de acesso é um concurso menos enciclopédico e mais focado nessas competências emocionais e específicas do cargo. Pergunta de $1 milhão. Existe força política para
você transformar o serviço público que nós temos hoje num serviço público que pode ser esse, ou pode ser o da reforma administrativa do Bolsonaro, que não necessariamente é esse. Essa é a reforma administrativa do José Vicente. Embora eu não queira ser presidente da República, bater na madeira, enfim, nunca serei, enfim, nem quero, né? Deus me livre. Eu acho que existem incentivos perversos que travam reformas administrativas, porque os servidores públicos são a carreira mais forte que existe, eles têm um acesso muito privilegiado a deputados, a senadores, os incentivos são muito perversos para você votar contra, por exemplo, a flexibilizar a estabilidade do servidor público. No entanto, você já conseguiu isso em certas circunstâncias. Na emenda 19 de 98 você conseguiu isso. Isso é coisa de primeiro mandato, isso é coisa de primeiros meses de primeiro mandato. Isso é um ponto. Então, isso tem que ser feito nos primeiros meses de um primeiro mandato de um governo mais liberal, digamos assim. Por outro lado, eu acho que existem elementos demográficos que podem impactar isso. Eu acho que vai haver uma substituição, como não tem tanto concurso público, porque as pessoas não têm dinheiro, porque os servidores, as administrações não têm dinheiro, vai haver uma substituição demográfica. Você vai ter cada vez menos servidores públicos e, digamos assim, os servidores públicos vão ficar mais velhos. Então, de alguma forma, há um elemento de, digamos assim, em que as nossas futuras gerações de servidores públicos vai ter menos servidor público e os servidores públicos vão ficando mais velhos. Então, há uma mudança dessa demográfica que tem um impacto nisso. Assim. E eu acho que mudanças graduais são coisas, são, digamos assim, possibilidades. Então, eu acho que essas mudanças, assim como em relação à licitação, você não faz uma nova lei das licitações, você faz reformas pontuais, o que vem acontecendo. Eu acho que aos poucos vem acontecendo. Talvez você não faça uma reforma administrativa macro, mas você faça pequenas reformas pontuais. Mas eu acho que existe uma substituição demográfica que vai gravemente impactar a configuração do serviço público que nós estamos, como nós vivenciamos hoje, né? Eu acredito que essas são as minhas considerações em relação ao serviço público. Que existe uma janela de oportunidade pequena para mudar, é uma oportunidade de primeiro mandato, de primeiros meses de primeiro mandato. Eu acho que a tecnologia vai ter um papel muito importante nisso, porque não se consegue justificar cargos que não têm mais nenhum propósito. Por outro lado, há que se reconhecer que os servidores públicos, especialmente os federais, embora eles tenham uma remuneração na média muito alta comparativamente aos servidores, aos empregados da iniciativa privada, eles têm uma qualificação muito alta e eles são, digamos assim, o coração, muitas vezes, da racionalidade da administração mais importante do país, que é a administração federal. Então, assim, eu acho que o papel vai continuar sendo relevante, vai reduzir de tamanho, vai ter uma substituição tecnológica em funções menos importantes. E eu vejo alguma mudança no regime da estabilidade nas próximas gerações. Assim. Eu, sinceramente, não acredito que a gente vai se aposentar com esse regime da estabilidade uniforme para todas as funções, como a gente tem hoje. Enfim, esses são os meus pitacos iniciais aí. Falei bastante, mas também, último encontro, eu não estive presente, né? Infelizmente, não pude. Então, eu compensei agora nessa minha primeira fala. Não, Zé, eu vou chamar o André, e enquanto eu ponho o André aqui para ele falar a versão dele, eu vou comentando algumas coisas do que você falou aí que eu acho. Deixa eu tirar você aqui, André, vamos lá. Pede para entrar aqui. Qual é o meu ponto aqui? Que eu acho que era aí que a Lisa quer entrar. Ô, Lisa, a Lisa. O que eu acho? Olha só, eu fecho a porta e ela fica batendo, querendo entrar aqui, né, para acompanhar o Conversas, porque ela é sempre uma espectadora relevante aqui do nosso programa. O que eu acho, assim, de algumas coisas que você falou? Todos estamos de acordo? Oi, André, tudo bem? Tudo bom, Elisa? Oi, Patrícia. Todos estamos de acordo que a
a forma de ingresso, quer dizer, é muito dissociada da prática e isso gera distorções enormes. Quem está no serviço público há muito tempo, como eu, percebe isso com uma clareza. Não se afere a mínima vocação, né? Não se afere nada. Mas eu me lembro, é uma história que talvez alguns já tenham ouvido, que eu sempre conto. E claro que eu sei que isso não desconstitui o que o Zé falou, mas é uma história engraçada e deliciosa. Um procurador antigo, né, virou para um colega mais jovem, recém-aprovado no concurso, e disse para ele assim: nossa, você passou no concurso, que legal, né? Mas hoje em dia é mais fácil, né? Basta você estudar, e estudar com afinco e você passa no concurso. Na minha época, que era difícil, precisava conhecer o governador. Né? E aí é o que é a evolução. E, de fato, né, na época da Prefeitura do Distrito Federal, precisava conhecer o governador. Se não conhecer... Essa história parecida eu já ouvi também, dizendo assim, agora tem gente da cidade inteira. Antigamente era só gente que a gente conhecia. Pois é. O concurso, uma coisa que o Zé falou e é extremamente relevante, o concurso e o serviço público no Brasil tem uma função de ascensão social enorme e tem uma função de inclusão. As cotas para portadores de deficiência, por exemplo, são uma função social do serviço público, né? Então, assim, a gente tem algumas coisas que o serviço público precisa e o concurso realiza alguns valores que são muito relevantes e a gente não encontrou ainda um substituto, ou pelo menos um instrumento que pudesse melhorar isso, porque eu temo os enormes subjetivismos da administração pública brasileira para a gente ter flexibilizações posteriores. Eu também acho que tem que mudar, mas assim, eu não consigo enxergar ainda instrumentos que garantam que a administração pública brasileira se paute objetivamente. O nosso grande problema é uma enorme falta de imparcialidade, de objetividade nos critérios decisórios da administração, e isso vai cair sobre a realidade dos servidores públicos também. Basta ver agora o que a gente está assistindo aí, enfim, né, em várias decisões públicas. Um outro ponto do que o Zé falou uma coisa que, falando da Ana Miguel, que está aí nos ouvindo, uma conversa que a gente já teve também outras vezes, e agora na questão da saúde, a gente está podendo enxergar isso aos poucos, e sem que o regime jurídico mude, já houve uma enorme mudança na prestação de serviço de saúde. Há muito não se fazem concursos, são poucos, acho que a gente já comentou isso aqui outro dia. Não são poucos concursos para a saúde. Na verdade, a grande maioria das unidades de saúde pública são ocupadas hoje por terceirizados, de modo geral. A carreira pública do serviço, a carreira de saúde pública, o médico, essa é uma figura que praticamente só existe um pessoal que está no resíduo, porque não deixou de ser por várias razões, inclusive pelos problemas do regime jurídico público de prestação de serviço, que é engessador, que é caro, e deixou de existir sem que tivesse que... sem que você precisasse dar um tiro de canhão, a batalha foi ganha, a batalha se mudou de um outro jeito. Né? Então, assim, a gente outro dia não falou exatamente para isso, mas usou uma expressão, Ana usou, há um bypass institucional em muitas coisas do regime jurídico de prestação de serviços públicos, que é uma boa ideia, dizer assim, a norma continua igual, a vida é que não continua mais igual à norma. Então, esse é um diagnóstico sociológico assim, do serviço público que a gente precisa fazer. O que ainda está de acordo com aquela regra do jogo e o que o jogo mudou sem que a regra de fato tenha mudado. Né? Então, essa é uma ponderação que se precisa fazer, porque, de fato, muitas coisas têm se alterado na vida da realidade sem que a gente tenha tido uma mudança importante. Embora eu acho que assim, as questões... Mudar a norma é relevante. A enorme dificuldade de mudar a norma é que é o desafio.
né? Há uma enorme dificuldade, mesmo governos com muita legitimidade. Eu dou o exemplo do início do governo Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral tinha muita legitimidade, muita popularidade, e havia inúmeros projetos de lei em matéria de servidor público. Chegou-se a imaginar a possibilidade de mudar o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, que, quem não sabe, é uma norma de 1975 e que, na verdade, tem pouco ou nenhuma relevância quase na vida dos servidores públicos estaduais, porque exatamente é um decreto-lei, enfim, funciona pouco, embora cuide aí de uma cozinhazinha, de um dia a dia de licenças, etc. Mas nem isso, o governador sequer enviou um projeto, nem um governador com muita legitimidade, muita popularidade conseguiu. E um outro caso, para deixar você falar, uma coisa que está nesse estatuto, e casa, quer dizer, não é nenhuma novidade, que casa com o que o Zé falou, existe uma figura no Estatuto dos Servidores do Rio de Janeiro chamada de estágio experimental. Eu acho que experimental, se o nome... Era isso que o Zé falou. O sujeito passava no concurso, mas a aprovação do concurso era a primeira fase, porque ele tinha que passar aprovado nesse estágio, que eu acho que é experimental, que a norma fala, e só depois ele tomava posse. Ele não tomava posse antes, né, de passar por esse estágio, que não se chamava probatório, que ela dizia como se o concurso tivesse 2 etapas. Então, mas revogaram, Zé está dizendo, revogaram, acabaram revogando, Zé, porque a Constituição instituiu outro regime, e isso é do período pré-Constituição. Mas isso era uma forma de atender um pouco o que você falou. Ele não ganhava, ele não virava dono daquele posto no momento seguinte em que ele passava no concurso. Pelo menos um pouquinho mais tinha que gramar. Deixa a gente ouvir o André. Boa tarde, André, seja bem-vindo. O que você mete Boa tarde, gente. Boca aí nesse vespeiro? Não, o Zé Vicente falou super bem, concordo com quase tudo que ele falou. Fez uma exposição muito bacana, não é, Lisa? E anotei algumas coisas aqui para falar, né? Assim, eu acho que tem um ponto que está circundando tudo que a gente está dizendo, que é a meritocracia, né? Assim, concurso é um avanço, ponto. Todo mundo está de acordo com isso, me parece, né? Que a gente acha que a gente precisa de concurso público, né? Porque essa é a maneira impessoal, democrática, de garantir que todos tenham a possibilidade de acessar a administração pública, que na realidade brasileira é uma forma de ascensão social, sem a menor dúvida, né? Não tenho dúvida disso. Até eu fiquei, quando eu conheci o trabalho do Fernando Fontainha, que foi mencionado pelo Zé Vicente, assim, eu fiquei até um pouco assustado com o resultado, com a conclusão dele, né, de que eu acho que eu não imaginava que o problema era tão grande como ele descreve, né? Ele faz um estudo empírico da realidade do Rio de Janeiro, né, da Emerge, enfim, e como que o concurso público virou um instrumento não de ascensão social, mas virou um instrumento de manutenção do status quo. E isso é um problema, né? Assim, e a gente vive como transformar isso, assim, para ser muito franco, eu não sei, né? Eu acho que a administração pública brasileira hoje precisa de mais concurso, né? Eu acho, assim, fora das carreiras jurídicas, faltam, existem uma série de carreiras, principalmente de funções de planejamento, de desenho de política pública, né, no âmbito federal, que tem aquele cargo de gestor de políticas públicas, que, enfim, são cargos importantíssimos de pessoas que precisam ser técnicas e qualificadas. E não se faz esse tipo de concurso no Brasil. Esses cargos, no âmbito dos estados, dos municípios, a gente não tem gente técnica qualificada que seja capaz de desenhar uma licitação. Não tem. Às vezes né, órgãos federais ficam ajudando, a entidade federal BNDES desenha uma licitação para o município. Não que o BNDES não possa ter esse papel, mas a gente não tem, no âmbito dos entes menores, né, dos estados e dos municípios, a possibilidade... Papai não pode agora, filha, tá bom? A Lisa era a Cecília. É a Cecília que está com sono. Está com sono. Está com sono e quer dormir. Não dá para a gente achar que a gente pode agora
concurso, assim, o que me assusta do trabalho do Fontaine é isso, assim. Mas o foco dele é mais judiciário, né? E a gente pode usar essa crítica mais para o poder, para as carreiras jurídicas. Mas eu acho que para as carreiras, para carreiras técnicas de planejamento e tal, a gente precisa de mais concurso público, né? Esses números às vezes são um pouco disputados, mas se diz que os concursos... Cecília, parou. Mas se diz que os concursos... Desculpa, gente. Ó. Papai não pode agora, filhinha. Se diz que os concursos, que existem mais de 30 mil cargos em comissão que são preenchidos só em âmbito federal, né, quando o presidente é eleito. É impossível que você tenha um quadro de pessoas que seja imparcial, tecnicamente qualificado, ou que um presidente da República consiga nomear esse número de pessoas. Então, ele vai começar a nomear... Fulano, me diz aí a quem eu nomeio. Então, a qualidade técnica do serviço despenca, né? Então, eu acho que a gente precisa de mais... Meu primeiro ponto é esse. A gente precisa de mais concurso público. Filha, eu não posso. Filha, eu não posso. A gente precisa de mais concurso público, né? A gente precisa de mais... além disso, a gente precisa de novas formas de avaliar o depois, né? A gente tem um sistema meritocrático que é ruim de antes e a gente tem um sistema meritocrático pior depois, né? O concurso público, ele estabelece algum nível de impessoalidade? Sim, acho que sim. Ele estabelece impessoalidade e uma forma meritocrática... alguma forma da gente... Toma aqui, ó. Escuta aqui, nesse aqui, branquinho. Mas eu quero... O concurso público estabelece alguma forma... falar com ela também, papai. Filha, eu não posso agora. Falar com ela. Tá bom, fala oi. Fala oi. Oi, Filha. Cecília. Ela não consegue. Agora, pode, ela tá te ouvindo. Fala. Oi, Cecília. Oi. Oi, Cecília. Tudo Dá bem? tchau, filha. Tudo bem? Gente, é difícil. Não, Quarentena com os eu filhos. sei que sabe, André. Né? É. Ela tá Ela na tá muito hora carente hoje. tá na hora de dormir. Né? Minha esposa... Não Bom, tá aí? deixa eu só fechar meu ponto. A meritocracia, a gente tem um problema meritocrático antes e tem um problema meritocrático depois. O problema meritocrático diante... com ela. Filha, porque eu consigo falar porque ela está me ouvindo, mas eu preciso que você fique em silêncio agora, tá bom? Tá bom? Você me ajuda? Eu tive uma ideia. Você ouve nesse e eu ouvi no fone. Tá bom. Faz isso. Boa ideia minha? Boa ideia. A gente precisa de uma avaliação depois, né? Então, como que a gente faz valer a nossa emenda 19? Eu não sei, para ser muito franco, eu não sei. E a gente tem um problema ainda, Patrícia, do paradoxo de que qualquer reforma que a gente pretenda fazer vai ser reapreciada por conta do excesso de constitucionalização e judicialização por pessoas que só alcançaram essas posições por conta desse sistema, que são naturalmente avessas a qualquer tipo de mudança. Então, enfim, todos nós, servidores públicos, ingressamos no serviço público por um procedimento. E a gente tende a ser, é natural do ser humano, tende a ser refratário a sistemas que modifiquem a forma do nosso próprio sucesso. Né? Como a gente... deu certo com a gente, por que não vai dar com os outros? Então, esse é um paradoxo que sempre vai persistir, né? Diante da dificuldade que tem dessa mudança, não só por conta da capacidade monstruosa de articulação do grupo de interesses dos agentes públicos, que é talvez o grupo de interesse mais bem articulado, né, no âmbito do poder legislativo e no poder executivo, mas também, né, você falou os seus exemplos aí, os governantes não conseguem fazer uma reforma do servidor público, é muito difícil, por conta dessa capacidade de articulação brutal que os agentes públicos têm. E, ao mesmo tempo, mesmo quando conseguem, como isso vai ser implementado e controlado por pessoas que passaram por esse sistema,
a tendência é que esse sistema seja mantido, né? Assim, vira o sino sem badalo, né? Enfim, como a avaliação da emenda 19, né? Eu tenho um ponto que o Zé não falou, eu concordo com praticamente tudo que ele falou de reformas e tal. Tem um ponto que o Zé mencionou, que um ponto que ele não mencionou, perdão, que é a questão da desconstitucionalização dos agentes públicos, né? Eu acho muito importante. Deixa eu colocar um negócio para você. Deixa eu colocar. Aí você vai ver. Mas o que é? Quer ver? Deixa um minutinho, gente. Uma coisa que nota 10. Eu acho que... Deixa eu terminar esse ponto agora. Desculpa, eu consegui aqui. A desconstitucionalização dos agentes públicos, né? Eu acho que o Estatuto Constitucional que você mencionou no início da sua fala, Patrícia, assim, é uma realidade que dificulta demais o avanço da disciplina. Uma vez eu ouvi isso do Flávio Amaral Garcia. O Flávio era uma discussão sobre aquela palestra que você estava na mesa também, Patrícia, aquela palestra que a gente deu lá na UERJ, no Salão Nobre. Acho que era você, eu, Flávio, não me lembro, enfim. Mas o Flávio falou um negócio que eu achei muito interessante, que ele estava falando sobre contratos públicos. E ele falou assim, um dado interessante é como a matéria de contratos públicos evoluiu nos últimos 30 anos. É brutal, né? E ele diz assim, compare com agentes públicos. E aí ele mencionou assim, eu acho, isso é uma hipótese, né, obviamente, que uma das razões para isso é que, em matéria de contratos administrativos, a constitucionalização é um dos poucos temas de direito administrativo que é pouco constitucionalizado, o que permitiu que houvesse maior avanço. Eu acho assim, é uma hipótese, mas é uma hipótese eu acho que faz muito sentido, né? Matérias, eu acho que são um estudo empírico que pode ser interessante, né? Como matérias que são excessivamente constitucionalizadas tendem a se congelar, né, no tempo, né? Assim, o papel da Constituição de manutenção do status quo, assim, ou então mesmo quando tem reforma, como é o caso da emenda 19, né? Essa reforma é ignorada, né? Pensa no teto, o dispositivo mais alterado da Constituição. Esse paradoxo, né, de que serão as mesmas pessoas que vão aplicar essas normas, são aquelas que conseguiram aquilo por aquele sistema, como que elas vão rever? E também o fato de ser excessivamente constitucionalizado, né? Eu acho que se eu não me sinto confortável assim para tentar propor esse experimentalismo. Eu acho que a gente tem que fazer experiências, né? Essas experiências que o Zé Vicente mencionou, eu gosto delas todas, né? Dessas mudanças, né? A Ana Miguel escreveu aquele paper que ela apresentou. Eu quero falar com alguém, papai. Eu não posso agora, filha. A Ana Miguel apresentou aquele paper lá em Yale. Falar com a minha Dinda. Eu vou colocar aqui para você. Aquele paper que ela apresentou em Yale, ela falou de várias possibilidades de reforma, né, que eu tinha anotado aqui, mas a Cecília jogou fora o papel. Mas às vezes eu não me sinto confortável de propor quais seriam essas reformas. Avaliação periódica, critérios de promoção, né, salários escalonados, sistemas de metas individuais. Essas... Aqui, ó. Aqui, filhinha. Esses pontos, eles são pontos relevantes, né, que vão indicar esse experimentalismo, mas eu tendo a achar que a primeira coisa que tem que ser feita é um processo de desconstitucionalização, sabe? Para que a gente possa fazer experimentalismo. Porque a gente não consegue nem experimentar. Porque para mudar, você precisa de... você precisa de uma reforma constitucional. E aí, com a capacidade de articulação que esse grupo de interesse tem, né? Enfim, é muito difícil mudar. Então, eu acho que o primeiro passo seria um passo de desconstitucionalização, né? Para você depois começar um experimentalismo que seria muito relevante, né? Eu comprei um livro, só a última coisa que eu queria falar, que eu estou lendo, é um livro de o autor é aquele administrativista americano Paul Verkiel. Esse aqui é Valuing Bureaucracy. The Case for Professional Government. É um livro fininho. Mas é engraçado que ele faz o ponto dele é completamente avesso ao nosso. Ele escreve esse livro na sequência do governo, durante o governo Trump,
para dizer que o Trump está desmantelando o serviço público, que é preciso mais profissionalismo, que, na verdade, tem que ter... os cargos precisam ser Mais estáveis. mais estáveis, porque, enfim, e é engraçado como o momento é diferente da nossa realidade, né? Enfim, é muito interessante isso. Então, eu não sei, assim, a gente precisa repensar essas coisas todas e é isso. Enfim. Um ponto que você... Desculpa as interrupções aqui. Não, mas a Cecília é super bem-vinda aqui do Conversas, enfim, ela não quer, ela quer conversar com a gente também. O Conversas é democrático, né, Cecília? E o que eu ia falar é uma coisa que você comentou, da enorme dificuldade de reforma. Eu queria comentar um caso recente do STF, em que estava em jogo a possibilidade de redução de jornada de servidores públicos, eu acho, para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Não sei se acho que vocês devem ter acompanhado esse julgamento também, e que foi, por maioria, se eu não estou enganada, contra a possibilidade de redução de jornada, né? E esse julgado mostrou bem como os membros do Supremo, oriundos de corporações, em geral, absorvem os argumentos corporativistas dos servidores públicos, né? Então, assim, é muito difícil o processo, porque os atores dele todos também fazem parte. Então, assim, é mudança pela própria... É muito difícil mudar, né? É claro que nem toda mudança é boa, nem toda mudança... A gente tem que olhar para a realidade que a gente tem no serviço público brasileiro, mais racionalidade, um pouco mais de profissionalismo, um pouco mais de eficiência. Eu acho que a discussão da eficiência é uma discussão que precisa chegar no regime jurídico dos servidores públicos. Enfim, um pouco mais disso tudo e muitos desafios aí pela frente. Falta pouquinho, vou passar para o Zé para ver se ele quer falar ainda alguma coisa para concluir. André, obrigada, a gente se vê na quinta. Obrigada aí, a gente discute outro tema outro dia. Tchau. Valeu. Zé, mais alguns minutinhos aí para ver se você entra mais um pouco nesse... Só para concluir, se tem mais alguma consideração final para... Se tem mais alguma consideração final para a gente poder concluir o Conversa de hoje, porque realmente esse é um tema que gera mais perplexidades, mas, assim, mudar é relevante. Eu vou reforçar alguns pontos que o André falou. Eu acho que... E você também. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o concurso público é um elemento, é um grau de avanço civilizacional em relação ao ambiente de clientelismo, de amizade do governador, de amizade do prefeito. Eu acho que as cotas tiveram um papel aí radical de mudança na cara do concurso público, do concursado, né, como é o resultado desse sistema. Agora, acho que nem todo concurso é digno da mesma credibilidade, nem todo concurso também, mesmo dentro dessa lógica do concurso que nós temos hoje, é o mesmo. Tem concursos de municípios que às vezes são manipulados, organizadoras muito ruins, etc. Talvez um modelo, e aqui volto ao Mangabeira, um modelo de centro de referências federais. Ele tinha uma ideia de, para a qualidade do ensino mesmo, no ensino público, ele tem uma ideia de tipo uns Pedros II no Brasil, que seriam referência para a qualidade do ensino das escolas estaduais e municipais. Então, talvez concursos públicos federais para cargos estaduais e municipais ou alguma coisa assim pode ser um caminho, acho isso um caminho interessante. Uma coisa que vocês falaram da OS, você especificamente falou da OS, de que é uma mutação no regime sem alteração. Me lembro de um tema que eu desenvolvi na minha prova de concurso público de professor da UERJ, Patrícia. Mutações informais do direito administrativo. Eu usei o caso do regime de licitações, porque esse era o ponto que tinha sido sorteado, esse maravilhoso ponto. Mas eu acho que é uma mutação no regime do servidor público informal, porque não tem uma mudança estritamente na lei. É um exemplo também desse tema, né, que inclusive foi publicado. Eu publiquei a minha prova como artigo. O único artigo novo do Conceitos Inventados de Direito Público, né, que é uma coletânea catadão para CAPES que eu fiz, que está aí na internet, é a minha prova de concurso público. E é um exemplo de mutação informal do direito administrativo. Concordo integralmente com o que o André falou de
gestor de políticas públicas. Esses cargos começaram na União, a gente tem no Estado bem-sucedido, executivo público, é legal, bacana, pessoal em regra motivado. Acho que o concurso público ele torna mais acessível os cargos públicos, mas eu acho que nos últimos anos a gente tem que discutir bem no detalhe a qualidade desses aspectos redistributivos de renda do concurso público, porque eu diria que sim, ele é um grau de avanço civilizacional, sim, ele institucionaliza o acesso, mas eu diria que nos últimos anos, especificamente, você tem o fato de que só passa em concurso público quem pode ficar em casa estudando. Então você tem assim, você tem que ficar, o acesso é tão difícil que você tem o concurseiro, ele é aquela pessoa de classe média, média alta, que vai para cursinho, que passa, e você tem ali uma franja de gente de classe média baixa, mas fica nisso. Então você tem ali uma alocação complicada também a partir do concurso público. Aí você não é mais... Você ter tempo para ficar em casa estudando, muitas vezes bancado pelo pai, é um fator de acesso tão crítico quanto ser próximo do governador. Enfim. Uma coisa que eu achei interessante, eu acho que em relação à evolução da tecnologia, uma certa obsolescência do servidor público, uma coisa que o Walter Schwenkner falou no primeiro evento do REG, no primeiro seminário do REG, que tinha lá no CNMP, né, ele é conselheiro do CNMP, e tinha lá os procuradores de justiça, enfim, os promotores que estavam sendo punidos porque o cara não conseguia mais usar o computador lá. Então tinha uma obsolescência tecnológica do servidor. Então você tem um problema na qual você não pode modernizar a carreira, mas ao mesmo tempo a tecnologia exige uma mudança no conteúdo da carreira. Então a carreira fica num limbo de disponibilidade e você contrata uma empresa privada para fazer o serviço que deveria ser dos servidores. Isso é uma coisa muito bizarra, isso é uma realidade. Então, você às vezes não tem dinheiro para fazer concurso público, você não pode mexer nos servidores porque eles não querem se modernizar, ou eles não conseguem se modernizar, e aí você contrata uma empresa privada para fazer o serviço do servidor, o serviço moderno do servidor. Isso é uma distorção muito louca. Uma coisa que eu acho interessante... É uma distorção, eu acho que a gente vai ter que encerrar, porque vai acabar, é uma distorção que passa por a discussão do regime previdenciário. Mas, enfim, termina aí. Vamos, gente, eu vou despedir. Uma coisa que eu acho importante também... terminar. Tá. E a última, sei lá, tem algumas coisas aqui, mas eu vou discordar aqui. Eu acho que a ideia de, no futuro, falando de regime do servidor do futuro, se a gente vai viver mais, se a gente vai ser mais transdisciplinar, talvez eu escrevi isso num paper em inglês que não está publicado. A gente talvez tenha que pensar, isso vai um pouco na linha da reforma administrativa que se cogita, de uma carreira única, na qual você tem um acesso, mas você tem diversas funções que você pode ir navegando ao longo de sua vida, porque você se especializa numa coisa, o seu interesse profissional muda para aquilo, você vai para aquilo. Hoje você está um pouco amarrado pela descrição legal do seu cargo. De repente, algum tipo de flexibilidade em relação às próprias atribuições seria uma coisa interessante de se pensar. Inclusive porque isso dá mais flexibilidade até para a administração, porque você pode usar o servidor de forma mais útil, né? Pelo contrário, não, é desvio de função, eu só faço isso aqui que está escrito. Mas você não pode, mas isso não tem mais o que fazer, não. Então eu não vou fazer nada, porque eu sou datilógrafo, não tem mais máquina de datilografia, eu não faço mais nada. Então, claro, esse é um exemplo extremo, não é assim, mas algum tipo de flexibilidade no próprio conteúdo, na própria descrição da função, talvez carreiras mais poliformes seja uma coisa interessante. Então, quer dizer, você tem o professor universitário que pode virar pesquisador, professor da Universidade Federal pode virar pesquisador do IBGE, e por aí vai, assim, coisas que tenham a ver com... nesse sentido, tá? Por exemplo, há muitos anos eu examinei um negócio que queria criar técnico superior de saúde. Não ia ter mais médico, dentista, o cargo era técnico. E isso tem sido feito em alguns lugares, então um cargão genérico. Mas eu tenho dúvidas, tá? Tenho dúvidas se isso é o melhor caminho, mas existem medidas nesse sentido. Mas é uma coisa que a gente pode pensar, de repente, né? Enfim. Agora, em relação à questão da constitucionalização ou da desconstitucionalização, último ponto. Eu acho que não tem força e capital político para você tirar tudo da Constituição. Isso seria muito difícil. Talvez um primeiro governo extremamente popular nos primeiros meses. O que eu acho que é um caminho possível
é você ter uma mutação informal, portanto, você estruturando